Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. E hoje, dia 5 de outubro de 2020, são exatamente 20 horas. Estamos aqui para realizar mais uma vez a live dos Sindicatos Comerciários da Grande João Pessoa, para trazer informações e notícias de interesse da categoria comerciária de João Pessoa e da Grande João Pessoa, ok? Vamos estar trazendo hoje o presidente do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o nosso convidado da live de hoje, o presidente do Sinecom, que vai conversar um pouco com vocês sobre o reajuste salarial da categoria comerciária aqui de João Pessoa e da Grande João Pessoa, além também de trazer algumas outras informações. Está agendado para este mês de novembro, vamos em breve publicar aí a data, a retomada, das negociações das cláusulas econômicas, no que diz respeito ao piso da categoria, domingos e feriados, auxílio à alimentação, entre outras cláusulas. Enfim, tudo aquilo que envolve as cláusulas econômicas serão reajustadas a partir das negociações que serão retomadas a partir de novembro. Então, estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o Rogério Braz, que vai trazer algumas informações a respeito do tema, além, é claro, de tirar algumas dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa live. Você pode interagir conosco e lembrando que a live fica publicada no site do Sindicato dos Comerciários, no www.comerciario.com.br, no Facebook do Sindicato, Sinecom Comerciários. Você pesquisa lá o Facebook, segue lá a página do Sindicato, e também no YouTube. Então você vai lá no YouTube, pesquisa Sinecom Comerciários. Além dessa live que vai ficar lá na íntegra, você também pode acompanhar as outras lives que foram realizadas, além de outros vídeos informativos e de notícias e de muita informação para a categoria comerciária. Então vai lá no YouTube e segue a página do Sinecom, Sinecom Comerciários. Já agradecendo aqui a presença de todos que estão entrando na nossa live, inclusive o Rogério Braz também já está aqui. Vou ajustar aqui para a gente mandar o convite, para ele trazer o boa noite, já entrar aqui no nosso tema. Agradecendo aqui ao Gessiano, ao Paulo, agradecendo aqui também ao Célio, a Daniele, a Lena, a Luzia, agradecendo também ao Paulo Fernandes, ao Bruno. O aumento já saiu. Ainda não, Bruno, vamos estar trazendo aqui informações sobre a questão do aumento justamente agora, nessa live. O Carlos, a Aline, a Lana, está aqui também conosco. O Paulo Fernandes, quando irá sair o aumento salarial do comércio? A partir de novembro, vai ser retomada aí a partir deste mês as negociações. O Rogério vai entrar aqui na live para trazer informações. Michele, Riquelme, o Dave, o Henrique, o Soares, o Rodrigo, a Maria Soares, Elane, a Ana Cristina, presidente do SEAC-PB, também está aqui conosco. Enfim, todos aqueles que já estão entrando aqui na nossa live para participar. Deixa eu mandar aqui o convite para o Rogério Braz, presidente do Sinecom. Boa noite, Darliane, e a todos os comerciários e comerciárias de Guarabira e região. Um abraço aí para a presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarabira, que também está aqui conosco. Deixa eu achar aqui o Rogério Braz, achei, mandar aqui o convite aqui com a categoria comerciária, trazendo aí informações sobre a Convenção Coletiva dos Comerciários e o reajuste das cláusulas econômicas. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcel. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, família comerciária. Boa noite a todos os diretores e diretoras do Sinecom, SEAC, FETRACOM, PBRN, que estão participando dessa live, muito importante, porque todo mundo, até você já falou aí, está perguntando, e o aumento, né? Vai sair como, né?
já tem algum valor. Então, a gente está ouvindo isso aí o tempo todo, seja através do site do sindicato, pessoas ligando para o sindicato, procurando saber, e a gente vai bater um papo exatamente sobre como vamos iniciar essa campanha salarial a partir Uhum. desse mês de novembro, né, que o Marcelo já colocou, as sociais e de benefícios foram renovadas no mês de junho, e está restando agora essas econômicas para a gente tratar a partir de agora, desse mês de novembro. Então, Verdade. pode continuar, Marcelo. Joia, Rogério. Antes da gente iniciar no tema propriamente dito, a gente tem vivido uma crise muito complicada, muito difícil no país. Além da crise sanitária, ou seja, crise na área da saúde, por conta da pandemia e de todos os processos e consequências que tem acarretado a pandemia, o Brasil também vive crise política e também vive crise econômica. Neste período aí, estamos aí com quase 90 milhões de pessoas, né, que perderam o trabalho durante a pandemia. Dessas 90, ou melhor, dessas 9, corrigindo aqui, 9 milhões, dessas 9 milhões de pessoas que perderam o seu trabalho durante a pandemia, 2 milhões estão na área do comércio. A categoria comerciária, ela foi uma das categorias que esteve na linha de frente durante a pandemia, principalmente os trabalhadores de supermercados e farmácias. E aí, diante de todas essas dificuldades, com redução da jornada de trabalho, suspensão da jornada de trabalho, várias medidas, né, que foram acontecendo, Rogério, gostaria que você falasse sobre a importância do sindicato, né, neste período tão difícil para a categoria, e a importância do sindicato como um todo, porque ao longo dos anos a categoria comerciária de João Pessoa e de várias cidades tem obtido, em meio a tanto retrocesso, avanços, né? Tem conseguido garantir várias questões na convenção coletiva, que depois você pode citar detalhadamente, e que, graças ao sindicato, essas conquistas, este ano, foram renovadas, né? Então, em meio a tanta dificuldade, nós aqui estamos obtendo os comerciários de João Pessoa e Grande João Pessoa, e também das diversas cidades ligadas à nossa federação, vem obtendo vitórias graças à existência do sindicato. Realmente, Marcel, boa noite aí novamente a todos que estão chegando, né? A gente vê mais do que nunca o trabalhador procurando o sindicato, principalmente porque está vendo o descumprimento de algumas cláusulas da convenção coletiva por parte da sua empresa, né? E há um constante aumento na procura do sindicato, vendo a importância dele nesse momento de pandemia, onde a gente trabalhou triplicado, quadruplicado, mesmo não estando presente fisicamente na empresa, porque tudo agora está modernizado, tudo é através de aplicativo, é videoaula, é audiência, tudo que você pensar agora, compra pela internet, o e-commerce, está tudo se modernizando e o sindicato também está nessa linha, né? Então, a gente está com várias denúncias, encaminhamos vários pedidos de fiscalização durante a pandemia, desde o mês de março para cá. Conseguimos, em meio a toda essa dificuldade, renovar as cláusulas sociais e de benefícios para todos os trabalhadores, a exemplo do seguro de vida, a exemplo do auxílio alimentação, domingos e feriados, estabilidade do pré-aposentado, da gestante. Então, são cláusulas importantes que garantem, né, o alimento do trabalhador, garante a estabilidade dele em algumas circunstâncias, né? E também garante a minimização diante de toda essa pandemia que está acontecendo pelo país afora, onde a maioria das categorias nem sequer sentaram para negociar ainda no ano de 2020. Essa que é a verdade. Nós temos aqui o balanço das negociações, poucas têm tido ganho real, que é tudo que vem acima da inflação, algumas têm empatado com a inflação, né? E boa parte tem tido reajuste abaixo do índice da inflação. Então, realmente, é um cenário muito difícil e nós precisamos estar firmes, fortes, unidos com o sindicato
para superar toda essa dificuldade. Daí a importância do comerciário ser sindicalizado, porque uma das medidas do governo é querer acabar com os sindicatos, retirando os recursos da gente, né, para a gente não dar assistência ao trabalhador, garantindo tudo isso que eu coloquei. Né? Uhum. Então, é importante que nós façamos essa campanha ampla de sindicalização que a gente está precisando, para que o comerciário contribua conosco, para que a gente continue existindo e garantindo esses direitos e conquistas da classe trabalhadora comerciária aqui na Paraíba. Verdade. Você citou aí, Rogério, que no início, né, da pandemia e principalmente na data base da categoria comerciária aqui de João Pessoa, que é 1º de julho, foram renovadas as cláusulas que você cita aí como cláusulas sociais, né, que é o seguro de vida, o plano odontológico, os domingos e feriados, a estabilidade da gestante, do pré-aposentado, enfim, várias cláusulas que foram renovadas neste período, né, que a gente chama de cláusulas sociais, que com o retorno do comércio, né, depois desse processo de flexibilização realizado tanto por parte do governo do estado como na prefeitura, trouxeram várias garantias para os trabalhadores. Se não fosse o sindicato, muitos dos trabalhadores, estariam trabalhando nos domingos e feriados sem ter o direito à folga e sem receber o domingo, sem ter o direito do auxílio alimentação, do plano odontológico, do seguro de vida, enfim. Graças à existência do sindicato, foram conquistadas aí, renovadas essas cláusulas. E durante este período, por exemplo, tem aqui outros dados que são muito importantes, mais da metade dos domicílios paraibanos receberam algum tipo de auxílio, né, durante a pandemia, né? Auxílio esse vindo de diversas medidas que foram realizadas, mas em meio a essa questão da pandemia, existiu também o auxílio emergencial. O auxílio emergencial agora de 600 está para R$300. Com essa diminuição, houve uma queda muito grande no consumo, né? Principalmente nos supermercados. Principalmente de alimentos. Isso mesmo, nos supermercados, né? E a partir de janeiro virá uma nova crise, porque acabará o auxílio emergencial em dezembro e a partir de janeiro virá uma nova crise. Mas a categoria comerciária precisa confiar no sindicato, porque a partir de novembro haverá, vamos retomar aqui para a gente focar no tema, as negociações. O que é que está incluso, né, nesses debates, nessas negociações que vão acontecer agora a partir de novembro? Quais são as cláusulas que vão ser debatidas? Marcel, tem eu acho que é Luzia, né? Está perguntando, meninos, me tirem uma dúvida. O vale alimentação pode ser descontado? Aí tem que entender um pouquinho essa pergunta, porque há o PAT, que é o Plano de Alimentação do Trabalhador, em que a empresa pode descontar até 20% no valor do auxílio alimentação que ela fornece para o trabalhador, né? Mas o valor mínimo para ele é o que a gente estabeleceu na convenção coletiva, que é de R$8. Então, é muito importante que o trabalhador se atente a isso, que também está em discussão agora, nesse mês, que a gente vai estar discutindo todas as cláusulas econômicas, o valor do domingos e feriados, o valor do auxílio alimentação, do salário, quem ganha o piso, acima do piso, o valor do auxílio creche. Então, tudo isso vai estar sendo discutido a partir de agora, desse mês de novembro, quando a gente deve estar, se Deus quiser, sentando novamente com a FEComércio e os sindicatos filiados, para que possam retomar a discussão no tocante apenas a isso, as econômicas, porque as sociais e benefícios já foram renovadas, tá certo? Então, Marcelo... Tem outra dúvida aí também, antes de você falar sobre a questão das negociações de novembro, do Adriano, né? Boa noite, me tira uma dúvida. Sobre o domingo trabalhado, os R$57, está incluso também o transporte? Eu acho que é incluso também... Boa pergunta, Adriano. Com certeza. Esse valor, esse auxílio é para alimentação e transporte, tá certo? Então, a empresa dá R$57 ao trabalhador
para ele se deslocar até o trabalho nesse dia, que é excepcional, né? Seja no feriado ou seja no domingo, e também passar com sua alimentação nesse dia. Então, realmente, tem a ver com o transporte, sim. Certo. Então, Rogério, o que é que está na pauta das negociações para esse mês de novembro? O que é que vai ser debatido, discutido e negociado para os comerciários de João Pessoa e da Grande João Pessoa a partir desse mês de novembro? Bom, Marcelo, e comerciários, o que a gente vai debater é a questão econômica. As cláusulas que estão restando ser negociadas, porque as demais, como eu falei aqui no início da live, já foram renovadas. Então, por exemplo, o valor desse auxílio alimentação, que é R$ 57,00, a gente sabe que houve um aumento substancial no preço da alimentação. E nós vamos querer discutir isso com a FEComércio para a gente Sim, aumentar esse valor. O 57 é o domingo, né? Domingos e feriados. Isso. Domingos e feriados. Então, a gente vai querer também discutir isso aí, né? Essa variação na cesta básica, que foi gritante na casa de produtos até de 50%, de 100%, que houve reajuste, né? Devido a essa política neoliberal desse governo Bolsonaro, que por conta da alta do dólar, muitos produtores e fornecedores e empresários brasileiros preferem exportar os produtos pela alta do dólar e o governo não sobretaxa nada para tentar garantir o preço interno num patamar que o comerciário, que o trabalhador possa comprar esses mesmos produtos. Então é mais viável ele vender lá para fora e fica faltando esse produto aqui no mercado interno. E quando há uma falta do produto, aumenta-se o preço. Então, não é problema de chuva, não é problema de sazonalidade, de nada. O problema é da política econômica desse governo Bolsonaro, que não sobretaxa as exportações para manter o preço interno acessível para a nossa população brasileira, né? Só enchendo o bolso dos empresários que exportam esses produtos para outros países. Essa que é a realidade. Tem muito produto aqui no Brasil. Agora, o empresário ele prefere exportar e deixa o trabalhador aqui comprando um produto caríssimo com o que sobra. Manda tudo de melhor lá para fora e fica o resto para nós aqui comprarmos a um preço absurdo. É isso que está acontecendo. E um desgoverno. Então, Marcelo, nós vamos discutir o preço da alimentação, domingos e feriados, o valor do auxílio alimentação também, que é o que eu estou falando agora. Hoje é R$ 8,00 por dia. Sabemos que não é suficiente para um trabalhador comprar sua refeição completa em muitos locais, principalmente naquela região do Bessa, Intermares, onde não tem muita concorrência e o preço do produto e o preço da alimentação é mais caro, né? Mas a gente está pleiteando aí na convenção coletiva um valor de R$ 15,00, que foi aprovado na Assembleia, realizada no início, no final do mês de maio, início de junho, tá certo? Então, nós vamos estar discutindo isso aí também, além do reajuste salarial para o piso, que também lá o percentual aprovado naquele momento foi de 10%, claro que é o percentual de pedida nosso, e nós vamos também negociar quem ganha acima do piso, né, que são os pessoal que ganha acima de 4 salários, de 7 salários, nós vamos também estar negociando nesse momento. E o valor do auxílio creche, né, o valor da diária dos ajudantes também é importante, que nós vamos estar negociando também, que resvala na econômica, né? Então, nós vamos tratar de toda essa parte econômica a partir da próxima sentada, que a gente está aguardando a convocação da FEComércio, com a data, para a gente poder abrir a negociação e ter uma devolutiva dessa pauta que foi aprovada pelos comerciários em assembleia aqui virtual. Já agradeço a todos que participaram da assembleia e aprovaram essa pauta. Então, tudo isso, Marcelo, é que está em jogo. Nós estamos aqui preparados, eu estou até aqui com material, eu acho que dá para ver aí, do DIEESE, né, que está aqui, vai nos dar subsídio para que a gente possa fazer uma negociação. Esse material que está aqui é uma análise do DIEESE sobre toda a economia da Paraíba e do Brasil como um todo.
né? O quanto aumentou a cesta básica, o quanto a negociação em alguns estados fluiu acima tendo ganho real, empatado com a inflação, abaixo da inflação. Então, nós estamos com todos os dados aqui para a gente fazer um bom debate lá, querendo garantir um reajuste digno para esses trabalhadores que merecem tanto, que não fugiram da luta, né, que ficaram expostos à Covid-19 nas atividades essenciais e, logicamente, os que voltaram a partir do mês de julho também, se expondo também à Covid-19, estão aí trabalhando e estão precisando recompor o seu poder de compra. Porque o que mais está pesando, meu amigo e minha amiga comerciária, é a alimentação no bolso do trabalhador. Tudo subiu muito. E da alimentação você não pode deixar de comprar. Por quê? Porque senão você deixa de existir. Você adoece e morre. Quem deixar de comer, de se alimentar, morre. Todo mundo sabe disso. Então, nós vamos estar levando essa salada de informações para poder reivindicar um reajuste digno para todos esses pontos que eu falei. Auxílio alimentação, domingos e feriados, o piso, acima do piso, e também o auxílio creche e as diárias dos ajudantes que acompanham os motoristas nas viagens estaduais, interestaduais e intermunicipais. Certo. Lembrando, Rogério, que o auxílio alimentação, desde o começo, foi criado a proposta de auxílio, né? Muita gente chama de vale alimentação, porque, na verdade, é o costume, né, da palavra, de se usar, né? E também, principalmente, as pessoas que são concursadas ou que, de determinadas empresas e categorias, utilizam esse termo vale alimentação, mas no começo foi criado essa proposta de auxílio, que é justamente um complemento, um auxílio, né, para ajudar o comerciário na sua alimentação, na sua refeição, neste caso aí, no almoço, por exemplo, ou na janta, para quem, por exemplo, trabalha no shopping. Existem muitas cidades, inclusive grandes capitais, até vocês que estão nos acompanhando podem pesquisar aí da região sudeste, por exemplo, algumas cidades e tantas outras também aqui do Nordeste, que não tem nenhum auxílio. Por exemplo, nós temos cidades como Maceió, né, que nós estivemos lá num processo muito difícil do sindicato, ajudando lá a diretoria nova que foi eleita a debater algumas questões de negociações, onde o auxílio alimentação lá é de R$ 2,50, se eu não me engano. Né? O nós Vale temos Sal que eles chamam, né? Vale Sal, né? Tem outras cidades também que não tem, grandes cidades, como eu citei, que não tem. Não tem, Recife não tem, né? Auxílio alimentação. Então, são várias cidades, são pouquíssimos comerciais no Brasil que têm alguma ajuda, algum auxílio para complementar sua alimentação. Então, a gente está em busca de um valor que contemple a maioria dos comerciários numa refeição completa, né? Que ele chegue a ser um vale mesmo, a alimentação, e que ele possa comer nas diversas áreas da cidade, aqui da região metropolitana como um todo. Né? No interior, geralmente, é mais próximo, o trabalhador se desloca para casa, na cidade da nossa base, que é perto da casa, o estabelecimento em que ele trabalha. Mas aqui na Grande João Pessoa, todo mundo pega ônibus, então não dá tempo de almoçar. Então, por isso que é importante esse valor, para ele comprar alimentação perto do seu local de trabalho, né? Uma alimentação balanceada, com um copo de suco, né? Para que ele possa ter a capacidade de retornar para o segundo turno de trabalho fortalecido e prestar um bom atendimento a toda a sociedade, aos clientes, e se relacionar bem com seus colegas dentro do ambiente de trabalho. Então, essa luta incessante da gente que a gente está travando, e são poucos comerciais do Brasil que têm esse auxílio. É pouco, mas pouquíssimos comerciais no Brasil têm isso, infelizmente. Né? Aí tem uma pergunta aí da Janaína, se já foi homologada a convenção, né? E também uma pergunta aí do Sérgio, se vai ter o retroativo do salário, né? A gente vai depois abordar algumas outras perguntas que estão surgindo, mas vamos para essas duas perguntas aí, se já foi homologada a convenção e com relação também ao retroativo. A nossa convenção coletiva, o aditivo a essa convenção coletiva, porque talvez você não tenha pego o início da live,
A gente fez ela em 2 tempos. A gente começou a negociar desde que se instalou a pandemia no Brasil, no mês de março. A gente começou a dialogar com a FEComércio, tentando estabelecer protocolos de saúde e segurança para os trabalhadores e, logicamente, para os clientes que ficaram nas atividades essenciais. De lá para cá, nós não paramos em nenhum momento, ficamos fazendo várias intervenções, pedindo fiscalizações à PROCON, polícia, vigilância sanitária, defesa, a parte de Secretaria de Saúde, né, no que diz respeito à contaminação da Covid. Então, nós estávamos constantemente nessa luta, dialogando com a FEComércio, tentando estabelecer esses protocolos. No mês de junho, conseguimos celebrar uma aditiva convenção coletiva que já está homologado, está no site do Ministério do Trabalho, está no site do Sindicato dos Comerciários. É só você acessar www.comerciario.com.br. Você vai lá em aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Você clica lá e você vê todas as cláusulas que foram renovadas e a sinalização que ficou pendente, essas econômicas a serem tratadas a partir de agora, desse mês de novembro. Tá certo? Então, a nossa convenção ela já está renovada em 90% no mínimo, porque já renovamos todas as cláusulas sociais e de benefícios, está restando apenas essas econômicas que a gente vai tratar a partir desse mês. Qual foi a outra pergunta, Marcel? A outra com relação a retroativo, né? Se com reajuste haverá retroativo. O Cristiano foi que perguntou? Quem perguntou? Deixa eu pegar aqui o comerciário que perguntou. O Sérgio. Sérgio, boa pergunta sua. Olha, companheiro, desde o mês de 1º de julho, que é a data base da gente, que teve o índice de inflação, de lá para cá nós só estamos perdendo. Essa que é a verdade. Todos os preços aumentaram, o nosso salário, por conta da pandemia, tudo estava fechado, ainda não aumentou, e a luta do sindicato, sim, é para que tudo seja retroativo a 1º de julho. Agora, tudo isso passa por uma negociação entre a parte empresarial e nós do lado laboral, que somos a parte dos trabalhadores. É uma negociação. A nossa luta é para isso, sim, para que tudo seja retroativo a 1º de julho, tá certo? Beleza. E também tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui, a Janaína está dizendo: continue lutando por nós, pois precisamos muito da força do sindicato. Obrigado, Janaína, obrigado. Essas coisas que fazem com que a gente tenha ânimo e força para lutar, né? Pelo reconhecimento do quanto o sindicato está fazendo, né? Quisera nós que todos os comerciários pensassem igual a você, Janaína, que pudesse contribuir conosco para que a gente pudesse dar uma assistência melhor a vocês e à família comerciária, como nós dávamos antes de 2017, após o golpe na presidente Dilma, quando Michel Temer assumiu e fez a reforma trabalhista, implementou a terceirização. Bolsonaro agora fez a reforma da Previdência, prejudicando todos os trabalhadores. Daí a importância também de vocês, comerciários, nesse ano que é eleitoral, Marcel, votar em candidatos que tenham compromisso e história em defesa de luta da classe trabalhadora e não da classe patronal, né? É importante, porque essas pessoas que a gente vai eleger agora, prefeitos e vereadores, são bases para o futuro, né? 2022, onde nós teremos eleições presidenciais, eleições para governador, para senador, para deputado estadual, federal, e são essas pessoas que fazem as leis, que vai dizer quanto é que vai ser o preço do feijão, do arroz, da gasolina, do gás. Não é o sindicato. São essas pessoas que a gente elege. Por isso que é importante você votar em candidatos que tenham realmente uma história de luta voltada em defesa da classe trabalhadora e da inclusão social. E não os que fingem, né? E só aparecem de 4 em 4 anos e que querem comprar o voto, e quem vende o voto também não pode, também, Marcel, de maneira nenhuma, exigir nada de ninguém, porque foi vendido o seu voto e ele não tem como cobrar. Então é muito importante, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Toda essa política neoliberal de Bolsonaro está refletindo agora. Todo mundo está vendo a dificuldade
de acessar o INSS, está lá, até agora a perícia médica não atende ninguém, né? Não atende, e o pessoal sem dinheiro, no banco, aí nessas filas horríveis da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, para ter acesso a esse benefício que muitas vezes não consegue ter, né? Mesmo tendo direito. Então, tudo isso é reflexo da consequência do nosso voto. Desculpa eu sair de um pouquinho do trecho da campanha salarial, mas tem tudo a ver, porque esse ano é decisivo. Se nós queremos mudar em 2022, temos que eleger candidatos agora, a prefeito e a vereadores que estejam ao lado em defesa da classe trabalhadora, da inclusão social e dos mais pobres, e não dos que fingem. Tem muita gente fingindo aí, e a gente sabe que está do lado do trabalhador, está do lado da gente, nada. Estão do lado do patrão. Para vocês terem ideia, na Câmara Municipal de João Pessoa, Marcelo, só temos 2 vereadores, 2, que a gente pode contar que está ao lado da classe trabalhadora. O restante, meu amigo, só Jesus na causa, infelizmente. E tem a pergunta também, agradecendo aí também a presença da Joselma, diretora do SEAC-PB, mandando aí um boa noite, Daniel Lucas, enfim, para todos os diretores e diretoras do Sinecom, SEAC e FETRACOM, PBRN, que também estão participando. E tem outra pessoa aqui também fazendo perguntas, outras pessoas, outros comerciários fazendo perguntas. E aí tem a pergunta aqui da Michele: o valor recebido no Vale Alimentação é para todos os funcionários que receberem o valor do comércio, mas não trabalham em loja, a exemplo de operadora de caixa de uma lotérica. Ela está perguntando se envolve também os operadores de caixa de loteria, né, lotérica. Companheira, todo trabalhador ele tem um sindicato a que ele pertence. Então, o seu ramo é o ramo de serviços, né? É um serviço bancário, né? Então, tem uma convenção específica que abrange vocês, que é o SEAC. Eu não sei se a Ana está aí, Marcelo, e você, como vice-presidente do SEAC também, poderia nos ajudar se na convenção, para esses trabalhadores dos serviços, né, ligados a lotéricas, se eles têm um valor para auxílio alimentação, assim como tem os comerciários em geral. Por quê? Porque cada sindicato ele abrange a sua categoria e faz uma negociação. Então, pode ter uma negociação específica com um acordo específico com as lotéricas, até mesmo para o auxílio alimentação ser diferenciado, por exemplo, né? Outras empresas podem ter um valor diferente. Então, cada sindicato tem a sua legislação que foi acordada entre o sindicato patronal e dos trabalhadores. Por exemplo, bancários, comerciários, o CAA, que é o seu caso, né? Vigilantes, tem um valor de auxílio de alimentação diferente, concessionárias é outro auxílio de alimentação. Então, eu não sei te dizer do CAA, mas eu não sei se Marcelo tem essa informação para passar para nós. Certo, daqui a pouco vamos passar essa informação, mas aproveitando aí a pergunta, ao longo dos 3 últimos anos, Rogério, pegando aqui 2018, 2019, 2020, houve uma queda muito grande, você até citou aí no início da sua fala, dos índices, dos percentuais de reajuste com relação à inflação, né? Por exemplo, em 2018 foram negociados aí 71%, né, acima da inflação, ou seja, 71% das negociações foram acima da inflação. Em 2019 caiu de 71 para 49, né, ou seja, 20% aí que negociaram a menos, que estavam acima da inflação. E de 2019 para 2020, de 49 caiu para 44. Em compensação, as negociações que ficaram abaixo da inflação subiram. Em 2018 era 9,5, em 2019 é 16,5 e em 2020 25,6. Então, à medida que as negociações acima da inflação ia diminuindo, as negociações abaixo da inflação iam aumentando. Você pode fazer um balanço geral desses números para os sindicatos comerciários, se ficou abaixo, acima nesses últimos anos,
E qual a previsão deste ano para as Marcelo, negociações? eu acho que o debate seria o seguinte: o porquê isso está acontecendo. Só Uhum, tem que entender que na época em que o presidente Lula, a presidente Dilma estava no governo, a maioria das negociações tinham ganho real. Ou seja, uhum, tinha inflação e se tinha um complemento, um valor de percentual a mais sobre a inflação, isso se chama ganho real. Quando Dilma foi golpeada pela direita, por esses partidos que estão agora governando o Brasil, a partir de Michel Temer para cá, as negociações começaram a diminuir para ter ganho real acima do piso, ou seja, ganho real, começaram a diminuir e as que não tinham ganho real começaram a aumentar. É isso que a gente vem tendo a partir de 2018, 2019 e agora em 2020. Ou seja, está invertendo. Em vez da gente melhorar o salário com ganho real dos trabalhadores no momento de crise, a gente está diminuindo o ganho real, empatando, olhe lá, com a inflação ou negociando abaixo da inflação. Então, o índice está aumentando de quem está negociando abaixo da inflação. Tem gente que está tendo negociação zero, não está tendo nem negociação, nem abaixo, nem acima, negociação zero, sem reajuste. Então, pessoal, tudo é fruto dessa política do governo. Resvala na política, Marcelo. Resvala na política. Então, não dá para falar do reajuste da categoria do comerciário sem entender a política de quem está no poder nesse momento, né? Então, se a gente vai eleger novamente agora vereadores e prefeitos que vai estar do lado do patrão, meu amigo, como é que daqui a 2 anos e nas próximas negociações e no próximo presidente da República, governador, senador e deputado, eles vão fazer leis para beneficiar nós, para desenvolver o país, fazer o aquecimento das vendas, gerar emprego e renda para todo mundo? Então, o que o trabalhador precisa entender é isso. Por que mudou? O aumento vem diminuindo e quem ganha um reajuste não está tendo nem, olha lá, a reposição da inflação. É a política do governo neoliberal que se instalou a partir de Michel Temer, com o golpe na presidente Dilma. Então, o comerciário, ele está, Marcelo, infelizmente, perdendo também poder de compra. O salário mínimo está repondo apenas a inflação. O reajuste do salário mínimo é apenas a inflação. Nós temos conseguido, apesar de muita dificuldade, reajuste com ganho real para todos. Quem ganha até 4 salários mínimos aqui, 4 pisos da categoria. Então, nós conseguimos, o piso é maior, quem ganha até 4 pisos também tem ganho real, e quem ganha acima de 4 pisos até 7 pisos tem pelo menos aí 70% da inflação, que é o que a gente tem conseguido. Coisa que nenhum sindicato por aí quase tem conseguido fazer esse tipo de negociação. Então, é importante que o trabalhador pesquise para saber se a gente está falando fazendo a verdadeira análise ou não. Então, Marcelo, é isso que está acontecendo. Está diminuindo quem ganha o ganho real acima do piso da categoria, ou seja, o pessoal está começando a diminuir o salário, está começando a diminuir o ganho de empate também com a inflação e está aumentando as negociações abaixo da inflação. Infelizmente é isso. Uhum. Outra coisa que também aconteceu e que envolve, as pessoas acham que não, mas quando o sindicato vai para a mesa de negociação para poder justamente aí lutar por melhores condições de salário para os trabalhadores, além do reajuste dos diversos benefícios, a exemplo do auxílio alimentação, dos domingos e feriados, envolve também, além da questão política aí que você falou, as medidas que está ligado diretamente à política, né? As medidas e reformas que aconteceram nos últimos anos, a exemplo do que você citou aí da reforma trabalhista, que vendia a proposta de que iria gerar empregos, mas, pelo contrário, o desemprego aumentou. A terceirização iria gerar empregos, venderam essa proposta, mas os brasileiros foram enganados, né? E aí aumentou-se o desemprego. Algumas outras medidas que têm sido realizadas nos últimos anos também vêm
vendendo essa proposta de aumento de emprego, mas o que nós estamos vendo é o aumento do desemprego. Então, quando o sindicato vai sentar para negociar com as empresas, fica uma situação difícil, porque, de um lado, as empresas tendo, de certa forma, algumas, nem todas, porque os números mostram que muitas empresas estão crescendo, estão aumentando, ou seja, os ricos estão ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Mas fica as empresas numa situação difícil, porque a política que tem sido feita não está correta, e fica também o sindicato em uma outra situação complicada, porque a realidade econômica não está tão favorável, né? Mas aí, Rogério, em relação à questão de data, né, que muita gente também tem perguntado, a gente falou aí de números, vamos falar de data. Já existe alguma previsão para a questão da data das negociações? Marcel, um dado também importante que a gente vê é a precarização da geração do emprego que eles disseram que ia fazer. Eles estão transformando todos os trabalhadores em MEI, né, em CNPJ, né, como pessoas jurídicas, né, para prestar serviço para várias empresas, né? E o trabalhador está tendo que pagar seu próprio INSS, né, ali, e também trabalhando de forma precária, em horários extremamente difíceis, a exemplo dos trabalhadores por aplicativo. Você vê que geração de emprego é essa, você vai na planta de uma empresa dessas como Pão de Açúcar, como Extra, como Walmart, está lá aqueles trabalhadores ali abandonados no estacionamento, nos shoppings, nas grandes redes de supermercados, nas farmácias, não tem ponto de apoio, eles ficam levando chuva, sol, sereno, correndo risco de assaltos, não tendo garantia nenhuma, né, nessa geração de emprego novo que esse governo está dizendo que está gerando emprego, mas é emprego precário, sem carteira assinada. Ele só vai ganhar pelo que ele produzir. Se ele não produzir, ele não vai ganhar nada. Essa que é a verdade. E ele vai ter que arcar com o preço de manutenção do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, ou até mesmo os que andam a pé para comprar o seu sapato, comprar o seu protetor solar, né? Comprar os seus EPIs, para se acontecer qualquer tipo de acidente, ele está minimamente protegido, né? Então não tem garantia nenhuma. Que tipo de emprego é esse, meu amigo, que esse governo está gerando? É subemprego, precário, né? Isso é que está acontecendo no Brasil. O povo precisa acordar, o trabalhador precisa acordar e votar consciente nos parlamentares que estão ao lado dele, defendendo ele, né? Só assim a gente vai mudar a realidade dessa política, Marcelo. Então não tem data ainda, você me perguntou, para a gente sentar, a gente está aguardando a qualquer momento. Talvez a FEComércio esteja esperando, né, passar o dia 15, que esse período eleitoral está todo mundo doido, quem ganha, quem não ganha, talvez seja isso, mas assim, tão logo a gente tem alguma sentada, na live a gente vai trazendo as informações para atualizar os comerciários aqui nas quintas-feiras, que é nosso ponto de encontro para municiar durante toda a campanha salarial eles com o que está acontecendo na mesa, tá certo? Esse é um compromisso nosso, da direção dos sindicatos comerciários, SEAC, FETRACOM, manter vocês informados com muita transparência do que está acontecendo na mesa. Então, na quinta-feira que vem, vamos estar dando mais uma vez um informe de como é que está aí as negociações. Certo. Inclusive, a Ana Cristina apareceu aqui, Ana, ela falou que não escutei a pergunta do Rogério sobre o SEAC. Aqui a Michele perguntou se os trabalhadores de caixas em loterias recebem também, têm direito a receber também o auxílio alimentação. Qual seria o valor, né, Marcelo? Qual seria o valor? Isso, essa é a pergunta. Outras questões também, Rogério, podem ser abordadas no decorrer deste mês, que a gente vai dedicar aí algumas das nossas lives do mês de novembro, que é todas as quintas-feiras, para a questão das negociações, mas lembrando também que neste mês de novembro estamos refletindo, né, sobre o mês de Novembro Azul. Trouxemos, inclusive, na live passada, a doutora Cristiane falando sobre a questão do Outubro Rosa, sobre o câncer de mama e todas as questões envolvendo aí a prevenção e o combate, né, do câncer de mama.
E neste mês de novembro vamos estar trazendo também um outro profissional na área de saúde para falar sobre o câncer de próstata. Ainda não temos data definida, mas assim que estivermos, vamos publicar. Então fique ligado nas nossas lives, as lives do sindicato, todas as quintas-feiras. E a Ana está respondendo aí a Michele. Sim, Michele, os trabalhadores de caixas em lotéricas têm também direito ao auxílio alimentação. Aí Rogério perguntou a respeito do valor, né? Veja o valor aí, Ana. Se é o mesmo dos comerciários, R$ 8, ou é um valor diferenciado? Isso. E lembrando também que o SEAC está no Instagram, que é o sindicato que abrange a categoria da Michele, que é o SEAAC, SEAAC PB, SEAAC PB, também no Facebook. Outra questão também, Rogério, estamos aqui mais ou menos faltando uns 15 minutos para concluir nossa live. O Instagram tem esse limite de tempo, né, de 1 hora de live, mas é importante aí a gente frisar que nas próximas lives vamos estar trazendo aí alguns outros números e algumas outras informações acerca das negociações das cláusulas econômicas. Inclusive também tem uma outra pergunta aqui, o Daniel Lucas também está aqui conosco. Nós temos um sindicato forte que está sempre atuando em defesa da classe trabalhadora. A Alzeni também está por aqui, informando que uma amiga dela, inclusive, teve dificuldade, ficou sem o auxílio do assistência do INSS por conta dessa dificuldade que está tendo, né? E a Ana também está respondendo que o SEAC tem 3 convenções e o Vale Alimentação tem um valor específico para cada uma delas. Tem o do Salão de Beleza, que é R$ 8,00, tem a CCT, né, de contabilidade, que é R$ 9,50, e a geral, que é R$ 13,50. Né? E aí você pode aí já, a Michele, seguir a Ana Cristina e abordar com ela aí para, inclusive, solicitar por e-mail a convenção específica para pegar outras informações, né, a respeito da sua categoria, Michele. A pergunta aqui da Cláudia, Rogério, das cláusulas econômicas, o salário família também está incluso nesse reajuste? Com certeza, tudo está proporcional aí ao nosso salário, né? A gente vai estar discutindo todas as cláusulas econômicas e tudo que tiver repercussão, a exemplo de econômica, vai estar sendo discutido nesse momento dessa mesa, tá certo? Então, Quem teve, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, neste caso aí, é proporcional a redução? Tem também outra pergunta aqui. Eu não entendi a pergunta. Proporcional à redução, o que, Quem Marcelo? teve a redução da jornada, né, de 70%, 45%, se receber do governo, por exemplo, da empresa recebe uma parte, do governo outra, o que recebe da empresa é reajustado também? Como é que fica proporcional? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, esse reajuste que a gente vai tratar agora é com base no salário da pessoa no dia 30 de junho desse ano. O reajuste que a gente for tratar é com referência a esse último salário do dia 30. Então, quem ganha o piso, o novo piso será tanto, vamos dizer assim, R$ 1.500, estou dando um exemplo. Então, vai ser retroativo a 1º de julho, esse R$ 1.500, estou dando um exemplo. Né? Então, tudo é retroativo à data, ao último salário da pessoa do dia 30 de junho de 2020. Né? Então, reajuste. Quem ganha acima do piso, eu recebia 2.000. O percentual que a gente tiver para um percentual, para quem ganha R$ 2.000, quem ganha acima do piso, que está nessa faixa de até 4 salários, vai ser aplicado no último salário do dia 30 de junho. 5%, 6%, vai ser aplicado lá nesse salário, tá certo? Certo. Então, o percentual que aumentar, ele aplica no salário que ele está recebendo. Não tem nada a ver com suspensão, redução, é com base no piso, no salário que a pessoa ganhava no dia 30 de junho. Ok. E aí tem a pergunta do Daniel Lucas, que nesse caso aí é importante, mas não está ligado diretamente ao sindicato, mas a gente pode dar um auxílio. É quem não recebeu
quem não recebeu dos 70% do governo, como fica esses trabalhadores, né? Porque tem Olha, muita gente que teve problema, né? Tanto com a questão do auxílio emergencial no cadastro e também para o governo aceitar, né? Teve muita gente que foi recusada, tinha o direito, mas foi recusada pelo governo, como também alguns trabalhadores tiveram muitas dificuldades quem com tiver, relação a essa questão do governo, né? quem tiver nessa situação aí, eu peço que procure o sindicato para a gente Uhum. encaminhar a assessoria jurídica para que ele tome as providências cabíveis se ele entrou na suspensão de contrato, se a empresa aderiu e esse dinheiro não entrou na conta, para onde foi esse dinheiro, né? É. Então, o nosso assessor está Mas à disposição fez corretamente, que tem que ver também se a empresa fez tudo corretamente, né? Enviou também para o governo federal investigando o corretamente, total erro, tá? né? Se foi depositado, se o dinheiro foi para a empresa, não pode é para ir direto para a conta do trabalhador, né? Se Uhum. foi cadastrado corretamente. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Então, eu peço a quem se sentiu prejudicado, que recebeu só os 30% da empresa e não recebeu os 70% do governo, que nos procure lá no sindicato, que a gente vai encaminhar para o departamento jurídico para fazer análise e tomar as providências cabíveis. Ok, Rogério. Estamos chegando aí ao final da nossa live, com a participação aí de vários trabalhadores, trazendo aí muita informação, inclusive a Ana também já está colocando aqui, para receber os 70% do governo, o contador tem que encaminhar o contrato no Ministério da Economia. Então é isso mesmo. Então tem que saber se a empresa encaminhou, se encaminhou corretamente, verificar tanto na secretaria lá regional do trabalho, como na Caixa também, tem que ser investigado melhor aí essa questão para saber se tudo foi corretamente. Se foi corretamente e não recebeu, aí já é outro caminho também, outra ação que precisa ser tomada. Se não foi encaminhado corretamente, aí tem que procurar o RH da empresa para saber o que é que ficou faltando aí. Por isso que o sindicato disponibiliza, além de várias questões de convênios para o sócio comerciário com desconto, aos serviços também, né, Rogério? E aí a gente gostaria de encerrar a live de hoje falando também justamente sobre isso, né? Está entrando aqui agora na nossa live o Cardoso. Cardoso, nós passamos a live toda comentando aqui sobre o reajuste da categoria. Depois você vai voltar daqui a uns 5, 10 minutinhos, volta lá no Instagram para acompanhar a live que vai ficar gravada, mas só lembrando que a partir de novembro haverá as negociações em breve, a gente vai publicar a data das negociações e depois a vitória dos trabalhadores com reajuste das cláusulas econômicas, mas depois você acompanha a live aí que foi específica sobre isso. Então, como eu estava falando, Rogério, o sindicato disponibiliza vários serviços, disponibiliza várias ações em favor do trabalhador, e é importante que o trabalhador fortaleça o sindicato, não só para ampliar esses serviços, esses convênios, mas também para poder garantir, por exemplo, o reajuste da categoria que está para acontecer agora em novembro. Então, para o sindicato continuar existindo, o que é que o trabalhador precisa fazer? Bom, Marcel, eu também queria convidar aí os comerciários sócios do sindicato, KITS, né, em dia. Amanhã nós teremos a prestação de contas e vai ser lá no sindicato a partir das 18h30. O comerciário que for sócio do sindicato, tiver em dia, ele tem direito a participar da nossa assembleia. Então estejam convidados para a gente fazer uma avaliação das nossas contas do ano passado, de 2019, e fazer a previsão orçamentária para o ano de 2021, tá certo? No Uhum. sindicato amanhã às 18h30, lá no sindicato na General Osório, vizinho ao Shopping Terceirão. Com relação a isso aí, Marcelo, é muito importante que o comerciário se sindicalize, para que o sindicato continue a existir e a garantir seus direitos, né? É muito importante. Como é que ele se associa? Ele vai lá no site do sindicato, www.comerciario.com.br, e vai lá no Seja Sócio. E ele vai conseguir preencher a ficha de sócio, informações básicas, mínimas, simples, nome, RG, CPF, número de carteira de trabalho, endereço, né? Então, questões básicas para que ele possa se sindicalizar e contribuir com a gente. Quanto é a mensalidade do sindicato? 2% do piso da categoria. 2% de R$ 1.155 dá R$ 23,10. É uma das menores mensalidades do Brasil, com direito a quê, Rogério? Assessoria jurídica, tem o espaço Beleza Lá Feminino,
nós temos o setor de cálculo trabalhista, nós acompanhamos o sócio, se a empresa não for fazer a homologação no sindicato, nós acompanhamos ele, se ele agendar previamente conosco na empresa, para que ele não seja, de certa forma, lesado, caso seja esse interesse da empresa, de não fazer no sindicato, querer fazer lá. Então, o sindicato acompanha. Nós temos convênio com a autoescola, nós temos convênio com laboratórios, nós temos convênio com cursos, né? Então, o trabalhador ele tem mais economia, Marcel, utilizando o sindicato no seu dia a dia, do que ele contribuindo com aquele R$ 23,10. Tem convênio com faculdades, né? Também que é muito importante, convênios muito bons, que dão um desconto substancial para ele economizar ao longo do mês. Então, quanto mais ele utiliza o sindicato, mais ele economiza e sobra mais dinheiro para o bolso dele. Por isso que eu digo que ele sindicalizado é mais forte, porque ele tem informação, ele tem acompanhamento e ele tem economia nos serviços que ele vai utilizando no mês, no dia a dia, durante a sua vida contínua. Então, não fique só, fique sócio, né? Comerciário sindicalizado é mais forte. Juntos somos mais fortes. Esse é o nosso lema e a gente conta com você para se sindicalizar. Vá lá no site www.comerciario.com.br, seja sócio, clica lá no site e lá você consegue ver também todos os convênios, serviços que a gente tem no sindicato, informações, né, matérias que diz respeito ao dia a dia da categoria. Ok, Rogério. Então estamos encerrando aí nossa live hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Próxima quinta-feira estaremos aqui novamente às 8 horas, trazendo mais informações a respeito do reajuste da categoria, trazendo aí as novidades e também outras lives específicas com outros temas, a exemplo do Novembro Azul. A gente agradece a participação dos comerciários e comerciárias, dos diretores da Federação, do SEAC e também do Sinecom, desejando a todos uma boa noite. Boa noite, obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.